O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da medida provisória que taxava o agronegócio e outros setores da economia, ao restringir o uso de benefícios fiscais de PIS/COFINS em impostos federais. Os impactos previstos na agroindústria eram bilionários. Se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. O que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Essa devolução aconteceu no mesmo dia em que entidades que representam diversos setores da economia, entre eles o agro, se mobilizaram contra a medida provisória do governo, que tinha como objetivo arrecadar 29 bilhões de reais e compensar as perdas com a desoneração da folha. A Confederação da Agricultura e Pecuária, além de representantes da indústria e outros setores afetados, participaram dessa mobilização. O presidente da bancada do Agro, o deputado Pedro Lupion, comemorou a decisão do senador de devolver a MP ao governo. Reinou o bom senso, ganhou o bom senso. Nossos agradecimentos ao presidente Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória e, reitero, com efeitos imediatos, ou seja, sem ficar ônus algum para o empresariado brasileiro nas relações de PIS e COFINS. Esse é um avanço extremamente importante, uma vitória importante do Congresso brasileiro e um recado muito claro de que nós precisamos de diálogo, nós precisamos de articulação política e nada que venha sem dialogar e sem preparar o terreno prospera dentro do Congresso Nacional. Bom, a gente vai saber agora se os riscos de novos impostos ou de aumento da carga tributária sobre o agro foram de fato dissipados. O Eduardo Diamantino é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário e está conosco. Para responder essa e outras perguntas, seja bem-vindo, Diamantino. Obrigado, é um prazer. Da mesma forma, e para começar, a medida provisória foi devolvida em partes pelo senador Pacheco ao governo. Ficou algo que possa ainda afetar o agro no sentido de aumentar a carga tributária? Kelly, diretamente não. A medida provisória, popularmente conhecida como a medida provisória do fim dos tempos, dada ao grau de abusividade da mesma, foi muito bem devolvida. Remanesce lá uma declaração de benefícios fiscais. Agora, quem exerce benefício fiscal precisa preencher uma obrigação acessória. E ainda, ele acabou com o julgamento do ITR, que era feito no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem previsão de que isso venha a ser feito em prefeituras. Então, quer dizer que em municípios com menos, acho, de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, que é a imensa maioria dos municípios brasileiros, isso equivale a aniquilar o julgamento da instância administrativa. Então, a luta deve continuar. Quando você diz a luta deve continuar, ela está focada na questão envolvendo o ITR. Aí sim pode haver alguma majoração do imposto pago pelos produtores brasileiros? Veja, será uma majoração indireta. À medida que o ente, a prefeitura que tributa, deverá ser a prefeitura que julga. Na prática, esse julgamento será de uma péssima qualidade e haverá, efetivamente, um aumento na carga tributária. O aumento na carga tributária vamos dizer, não com alteração de lei, mas com alteração de política fiscal. E a gente tem ideia de quanto é essa alteração de carga tributária que você está estimando em função dessa mudança no ITR, que foi uma das questões que ainda permaneceu depois do Pacheco ter devolvido essa MP? Olha, é difícil prever, mas o que acontece hoje é que tudo que é impugnado, a grande discussão hoje de ITR é laudo de valor de terra, se é adequado ou não. Eu tenho a impressão que o índice de êxito com a mesma entidade autuando e julgando deve ser perto de zero. Ou seja,
deve aumentar substancialmente perto do que foi autuado. Mas eu não tenho os números para precisar. Mas é um problema, vamos dizer, de não de repercussão imediata, mas daqui 1 ou 2 anos, se isso não for reprovado no que sobrou da MP, nós teremos problemas com isso. Perfeito. Então, você coloca para a gente que não há uma repercussão imediata, isso ainda pode ser de alguma maneira remediado, mas é algo importante no sentido de aumento de carga tributária incidindo sobre o setor agro. Isso é uma derivação dessa medida provisória que foi devolvida em partes pelo Pacheco ao governo. No entanto, Diamantino, muitos da nossa audiência se perguntam, será mesmo que esse pesadelo acabou, o pesadelo de ter majorado os tributos? A pergunta é, acabou de fato por causa da MP? Ou ficou algum resquício fora o ITR? Olha, a gravidade acabou na MP, né? Vamos dizer assim, na medida provisória propriamente dita, realmente acabou. Tá. Mas a criatividade do governo para tentar tributar o agro é algo digno de registro. Veja, ele constitucionalizou os fundos estaduais de transporte, ele previu na nova legislação da reforma tributária o aumento do IVA substancial, né? Principalmente na parte do novo ICMS, ele vem apertando o agro substancialmente. E ele pode se valer, por exemplo, de um projeto de lei e voltar a atacar a questão do crédito presumido, que ele insiste que é benefício, mas na verdade não é, na acepção dele, é apenas reconstituição da não cumulatividade para as pessoas físicas. Perfeito. Agora, na linha do que você está dizendo, algumas notícias nessa semana apontaram que o ministro da Economia, Haddad, disse que a medida provisória, essa que foi rejeitada pelo Pacheco, pode voltar de uma outra forma, através de um projeto de lei, em linha com o que você está mencionando aqui para a gente. Então, o risco de taxação do agro, ele permanece elevado na sua avaliação. Com certeza. Aliás, o que o Lula tem feito para tentar aumentar, o governo Lula tem feito para tentar aumentar a taxação do agro, é algo que nem nos piores pesadelos a gente acreditava que seria feito. Eu tenho a impressão que ele deve continuar com isso. O agro não teve muito tempo, né, para comemorar, digamos, essa vitória do Pacheco devolver a MP e já entrou numa outra situação, né? No radar está a possibilidade, inclusive, de um imposto vindo do chamado imposto do pecado. Porque nessa semana, a coalizão da reforma tributária 3S, Saudável, Solidária e Sustentável, apresentou um manifesto pedindo a inclusão dos agroquímicos nesse imposto do pecado da reforma tributária. A sua avaliação é que isso vai sair do papel e vai virar uma realidade? Olha, nós estamos no momento de discussão da lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária. O imposto do pecado tem uma zona muito clara. Então, nós estamos falando de bebidas alcoólicas, por exemplo, de fumo, de supérfluos. Ninguém discute a questão do imposto do pecado. Agora, à medida em que agrotóxico virou pecado, realmente a questão muda. Eu acho essa questão tão absurda que ela transcende o direito tributário. Veja, sem agrotóxico, o Brasil consegue produzir? O Brasil não é viável produzir a agricultura orgânica. Aliás, acho que nem o Brasil, nem lugar nenhum do mundo. E esse pessoal insiste com isso. Aliás, essa pauta verde é interessantíssima. Se a gente pegar um exemplo correlato, por exemplo, na própria alíquota reduzida, na lista de produtos com alíquota reduzida do agro, prevista por agro, com alíquota reduzida em 60%, não existia nenhuma proteína animal no projeto do governo. Então, veja, é tudo vegetal, não pode ter defensiva, não dá para entender como é que o governo brasileiro pretende acabar com a produtividade do agro. É algo sem o menor sentido prático. Então, Diamantino, só para a gente organizar aqui o modelo mental da nossa conversa para a audiência, a gente falou do Pacheco devolvendo essa MP e você dizendo que no sentido do crédito ali, do PIS, COFINS, a situação no momento foi atenuada, mas ainda há um risco em relação ao ITR, ou seja, os impostos podem ser majorados, o aumento da carga tributária sobre o agro. Aí a gente foi adiante e estamos aqui falando de imposto do pecado sobre defensivos, o que você menciona que há um risco no nosso radar. E, por fim, a gente entra numa outra temática envolvendo o Supremo Tribunal Federal, porque a Corte retomou nessa semana o julgamento de uma ação que questiona as isenções fiscais também no setor de agroquímicos e decidiu que o tema vai ser analisado em plenário. Ou seja, são várias frentes numa única direção, aumentar a taxação. É isso que você entende?
É isso. Agora, desculpa para aumentar a taxação, sem dúvida, tem um componente novo que é a questão ambiental. Veja, nessa questão do Supremo, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa isenção dos agrotóxicos, uma hora ela é recuperada. Quando? Quando ele começa a pagar ICMS, que é na entrada da carga da agroindústria. Mas é complicada a posição que vem se formando. Ontem foi decidido, só para atualizar, que suspendeu-se o julgamento, já está em plenário físico, para uma audiência pública, que eu quero acreditar que tem pouca chance de chegar a algum lugar de consenso. Para a gente fechar e deixar o recado claro para a nossa audiência do agro ou não do agro, que está muito preocupada com carga tributária, inchaço da máquina pública e possibilidade de mais impostos ao contribuinte. Qual é a sua conclusão? O que vem por aí? Olha, infelizmente, não prevê, eu acho que vem se formando a tempestade perfeita. Problemas de custo, problemas de inadimplência no setor e o governo desesperado para fazer o agro o grande financiador do seu déficit público. Muito obrigada, Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Agradeço pelas análises da situação que marcou essa semana e também por trazer para a gente a sua visão sobre o futuro do setor no que se refere à pauta tributária. Volte sempre, Diamantino. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado. Até a próxima.